Bem, depois de atravessar o Oceano Atlântico, uma viagem de quase 2 meses, desconfortável, sem água potável, sem alimentos adequados, sem banheiro, com epidemias de ratos, baratas, piolhos a bordo, a corte portuguesa chegou aqui, nesse local, que é a entrada da Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia. Foi nesse local que os navios portugueses despontaram em 22 de janeiro de 1808, e aos poucos eles foram se aproximando e estacionaram nessa região que fica hoje próxima ao Forte São Marcelo, uma construção militar do século XVII, erguida para proteger Salvador contra os ataques de corsários e piratas, e o atual Mercado Modelo. Curiosamente, não veio ninguém receber o príncipe regente e a família real portuguesa. Os baianos tinham informações muito vagas, tinham ouvido boatos de que a corte estava vindo para o Brasil, mas não tinham certeza disso. Então a única pessoa que apareceu para receber o Dom João foi o Conde da Ponte, que na época era o governador da Bahia. O Dom João ficou surpreso e falou: mas não vem ninguém de terra me receber? E o Conde respondeu: Majestade, só não veio porque eu pedi para que ficassem nas suas casas. Mas se o senhor ordenar, imediatamente a Bahia vem lhe prestar homenagem. E foi de fato isso que aconteceu. O Dom João permanece 5 semanas na Bahia. Aqui ele começa a transformar o Brasil. Ele toma uma medida importante, que foi a abertura dos portos. Pela primeira vez o Brasil estava livre para comercializar com as nações amigas, o que na prática era apenas a Inglaterra. Mas enfim, começa uma grande transformação. Essa escala do Dom João na Bahia, ela sempre foi motivo de controvérsia entre os historiadores. Antigamente se dizia que tinha havido uma grande tempestade, a esquadra portuguesa se dispersou, uma parte, incluindo a nau do príncipe regente, veio parar na Bahia meio que por acaso. Isso não é verdade. Pesquisas recentes mostram que o Dom João veio à Bahia de forma deliberada. Ele queria passar na Bahia, ao contrário do que se imaginava. Por uma razão muito simples: a Bahia era uma província muito importante, tanto do ponto de vista político quanto econômico. A corte precisava de apoio de todo o Brasil. Então passar em Salvador, fazer um afago aos baianos, tomar decisões importantes aqui, mostrou um príncipe regente agindo de forma mais sábia, mais esperta, mais inteligente do que se imaginava. Nós estamos agora na Ladeira da Preguiça. Hoje é um local bastante decadente, muito pobre, mas 200 anos atrás era o principal ponto de ligação entre a cidade baixa de Salvador e a cidade alta. Era daqui que subiam os escravos, as mulas, os animais, levando mercadorias, mas também gente, pessoas que subiam em cadeiras, palanquins, sustentados por escravos, em direção à cidade alta. E foi neste trecho aqui que subiu a corte portuguesa de Dom João, evidentemente transportada por escravos, era um grande número de pessoas e tal. 200 anos atrás, Salvador era a segunda maior cidade brasileira, tinha 40 mil habitantes. O Rio de Janeiro, que era a maior cidade, tinha 60 mil habitantes. Os baianos ainda eram muito influentes do ponto de vista político, ainda era uma capitania, uma província muito próspera, mas havia muita revolta no ar. Os baianos se ressentiam da mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1763, na época depois da descoberta do ouro e do diamante em Minas Gerais. Então havia muita revolta no ar na Bahia, e um acontecimento importante, alguns anos antes da chegada da corte, em 1798, foi a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, em que houve uma grande rebelião em Salvador e os baianos tentaram se separar de Portugal, declarar sua própria independência, como tinha feito o Tiradentes na Inconfidência Mineira. O Dom João sabia disso, ou seja, sabia que havia sinais de inconformismo na Bahia, e por isso que ele passa em Salvador, porque ele precisava do apoio de todos os baianos. Então isso mostra uma decisão bastante inteligente desse príncipe regente, que não estava apenas fugindo de Napoleão. Ele estava agindo de acordo com o manual político, que fazia todo sentido. Depois da abertura dos portos, o Brasil foi invadido pelos produtos ingleses, numa escala nunca antes imaginada. Chegava de tudo. Muitas coisas eram práticas e úteis, como tecidos de algodão, cordas, pregos, martelos, serrotes, fivelas de arreios e ferragens em geral. Mas havia também excentricidades, como patins de gelo e pesadas mantas de lã, que causavam espanto sob o calor úmido e abafado dos trópicos.
Eram produtos que as fábricas inglesas despejavam em quantidades monumentais e a preços baixos, graças às novas técnicas de produção desenvolvidas pela Revolução Industrial do final do século XVIII. Dia 8 de março de 1808, o Rio de Janeiro amanheceu com sol, céu azul, algumas nuvens brancas no céu e um vento leve que soprava do oceano em direção ao continente. Essa descrição aparece nos relatos do padre Luiz Gonçalves dos Santos, que também era conhecido como Padre Perereca, porque ele tinha os olhos esbugalhados, uma compleição atarracada, e foi uma testemunha da chegada da corte ao Rio de Janeiro, depois de quase 100 dias de viagem entre Portugal e o Brasil, com uma escala de 5 semanas em Salvador. E este foi o local da chegada da corte, 200 anos atrás. Hoje é a atual Praça 15, no Rio de Janeiro, de onde partem as barcas que fazem a travessia da Baía da Guanabara em direção a Niterói. Este casarão que aparece aqui atrás era até então a casa do vice-rei do Brasil, o Conde dos Arcos, e é o local em que o Dom João e a Carlota Joaquina ficam abrigados nos primeiros dias. E aqui começa também a grande transformação que o Brasil viveria nos 13 anos seguintes. Ainda em Salvador, onde permaneceu 5 semanas, o Dom João tinha tomado uma decisão importantíssima, que tinha sido a abertura dos portos. Pela primeira vez em 300 anos, o Brasil estava livre para comercializar os seus produtos com qualquer outro país amigo que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio nesse comércio. Mas o Dom João tinha feito outras decisões importantes. Ele tinha autorizado a criação de uma escola de engenharia, uma escola de medicina, autorizado manufaturas, ele mandou construir fábricas de pólvora, de vidro, de tecidos, moinho de farinha de trigo. Ele tinha uma fábrica de ferro também, tinha criado uma companhia de seguros, ele cria a Justiça Brasileira, ele cria também o Banco do Brasil, a imprensa régia. A corte chegou ao Brasil empobrecida, destituída e necessitada de tudo. Já estava falida quando deixara Lisboa, mas a situação se agravou no Rio de Janeiro. Dom João precisava do apoio financeiro e político da elite da colônia, rica em dinheiro, porém destituída de prestígio e refinamento. Para cativá-la, iniciou uma pródiga distribuição de honrarias e títulos de nobreza que se prolongaria até seu retorno a Portugal em 1821. Apenas nos seus 8 primeiros anos no Brasil, Dom João outorgou mais títulos de nobreza do que em todos os 300 anos anteriores da história da monarquia portuguesa.